Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse pobre e humilde canal. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nossa, é o vídeo mais importante que eu fiz em toda a minha vida para você, especificamente que vai prestar Unicamp. Confia em mim, esse vídeo muda seu jogo. Esse vídeo te coloca um pezinho dentro da Unicamp. Já mudou, já pegou as malas para se mudar para Campinas? Porque aqui a gente começa a realizar esse sonho. Se liga, hoje eu vou fazer um verdadeiro e mais completo raio-x da prova da Unicamp. Eu vou te entregar todos os conteúdos que mais caíram nos últimos 12 anos. É uma análise de incidência, nós fizemos uma estatística muito bem feita, ela foi revista também, e agora eu vou divulgar isso para você, independente do momento que você vai ver esse vídeo. Nós estamos na reta final agora da Unicamp, então se você precisar revisar alguns tópicos, esse vídeo é importantíssimo. Se você vai começar a estudar para a Unicamp, você está me vendo ali com alguns meses ainda da prova da Unicamp, ele é importante para que você possa fazer o seu planejamento de estudos. Então, esse vídeo é fundamental, eu tenho certeza que você consegue, se você seguir todo esse plano aqui, entender bem esse vídeo, ingressar numa das principais universidades desse mundo aqui, desse planetão, dessas terras tupiniquins também, que é a Universidade de Campinas. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro a Unicamp. Senhoras e senhores, antes de começar aqui a falar especificamente dos conteúdos, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória com o vestibular da Unicamp e ao mesmo tempo a gente vai entender algumas transformações que o vestibular da Unicamp teve nesses últimos anos, e com isso você vai entender melhor quem é seu adversário, seu inimigo. Já que eu vou começar com essa principal dica que eu vejo que muitos alunos pecam. Vocês conhecem pouco o seu adversário. O seu adversário nesse momento é o vestibular, e você precisa dominar bem esse adversário, entender quais são as artimanhas desse adversário, quais são os tentáculos que ele usa ali para tentar te pegar. E é isso que eu vou trocar ideia com vocês. Eu, especificamente, a primeira vez que eu prestei Unicamp foi lá em 2006. O que você estava fazendo em 2006? O que você estava fazendo? Estava aprendendo a andar em 2006? Foi a primeira vez que eu prestei Unicamp em 2006. Assim que eu termino, entre aspas, eu estava no meu terceiro ano do ensino médio e fui prestar Unicamp. Eu sempre fui um aluno de escola pública e nesse período, meu ensino médio especificamente, eu comecei a trabalhar, então eu comecei a estudar à noite. Apesar de estudar à noite numa escola em um bairro muito bem localizado aqui em São Paulo, para quem conhece o Alto da Lapa, a minha escola foi horrorosa à noite. Eu mal tinha professor. Quando tinha professor durante o meu ensino médio, não tinha conteúdo. Tinha professor, mas ele era desinteressado, era um professor cansado. Assim que eu termino o terceiro ano do ensino médio, vou terminar o terceiro ano do ensino médio. Vou fazer o vestibular para ver se eu consigo ingressar na universidade, né? E aí eu vou ingressar na universidade, adivinha o que acontece? Não passo nem na FUVEST e nem na Unicamp. Eu vou até dividir com vocês aqui, eu nunca falei isso. Na minha época eram 100 exercícios na primeira fase da FUVEST. Eu acertei especificamente 12 exercícios de 100. Aquilo foi devastador, velho. Devastador. 12 de 100? Que isso? Eu não era um mau aluno na escola pública. Só que eu não tinha conteúdo, eu não tinha base. Continuei trabalhando, ano seguinte, fiz cursinho. E dessa vez, olha que o meu cursinho foi uma porcaria. Mas dessa vez no cursinho, apesar de ter sido ruim, eu tinha professor e tinha conteúdo. Ou pelos professores ou pelo material. E aí eu estudei pra caramba e eu acabo passando na primeira fase, na minha época, eram 50, 47 ou 50, não lembro. Eu sei que eu faço 63 de 100 na FUVEST, por exemplo. Eu fiquei super feliz na minha primeira fase. Passei com 13 pontos de distância ali da nota de corte na primeira fase. Fico com uma boa gordura para a segunda fase. E aí, para quem conhece minha história, também acabei passando na Unicamp. Mas a Unicamp, inclusive, nesse meu período, ela era dissertativa na primeira fase. Observe, olha só, jovem. A Unicamp já foi dissertativa. A primeira e segunda fase também. Diferente da FUVEST, que sempre foi aquela prova mais objetiva, né? Com as alternativas ali e tudo mais. E o que eu quero dizer para vocês? Depois de ter tomado esse piau ali na minha primeira tentativa com o vestibular, mesmo durante a minha graduação e depois de formado, eu sempre tive como objetivo um hobby. Ir lá e prestar no dia essas provas, tanto da FUVEST quanto da Unicamp, até o Enem, mas o Enem era uma prova cansativa, eu deixei de fazer isso, porque eu sempre busquei a perfeição, entre aspas. Tem gente que vai pro cinema, assistir um filme, tem gente que tem um hobby como o meu, de no domingo se inscrever no vestibular, sem precisar passar em qualquer curso, porque eu já estava no meu curso, né? Ir lá e tentar buscar ali o 100/100 na minha época, e depois virou 90/90, né? E a Unicamp depois virou 45/45, porque ela vai se tornar uma prova mais objetiva. Em 2015 há essa transformação, e especificamente na Unicamp, a gente observa que em 2016 ela quebra com a Convesp. A FUVEST e a Unicamp se falavam ali nas provas, as obras literárias eram as mesmas, e a Unicamp quebra isso. E a gente vai observar que a partir de 2015,
principalmente, eu peguei essa transformação, a Unicamp não dá só uma guinada naquilo das suas obras, com relação às suas obras literárias, mas a sua prova ela se torna mais honesta, e na minha opinião, eu prefiro o vestibular da Unicamp do que o da FUVEST. A FUVEST continua mais tradicional, mais parecido com a Unesp, bem tradicional ali. A Unesp, a FUVEST está ali no meio do caminho, mas a Unicamp já é um vestibular mais moderno. E a Unicamp quer que os alunos, dentro do seu campus, dentro da sua universidade, se tornem alunos mais reflexivos no sentido filosófico. Você vai perceber que a Unicamp não cobra filosofia pela filosofia, mas seus exercícios são mais filosóficos do que a FUVEST, tá? A gente consegue entender isso. Tanto que eu conheci aqui, perdido nos números e tal, minhas ciências exatas, mas me preparando para a Unicamp, eu conheci literatura africana através da Unicamp. Eu ouvia, mas não lia Racionais. Passei a ler além de ouvir Racionais. Perceba que a Unicamp dá essa diferenciada ali com relação à FUVEST, e assim que foi. Falando mais especificamente, eu entendo das provas, eu entendo perfeitamente como é que são as provas. Eu já passei tanto na Unicamp quanto na FUVEST mais FUVEST, na Medicina Pinheiros, não uma, não duas, não três. Eu tenho as notas aqui que a gente consegue fazer para ser aprovado em medicina. E isso acontece porque, cara, eu faço FUVEST desde 2006. Eu peguei todas as transformações, sabe? Eu entendo. Se você me dá um exercício ali, esse exercício, sem colocar o ano e tal, eu consigo falar para você qual é o ano, quando ele caiu e como é que se resolve. De tanto que eu já fiz esses exercícios de qualquer conteúdo. Pode ser biologia, física, química, história, geografia, porque eu resolvi muito essas provas, sabe? Tanto explicando quanto resolvendo mesmo nos dias. Então, eu consigo com propriedade dizer para você e te aconselhar como, se esse é o seu sonho, entrar numa dessas universidades, mas hoje eu vou falar especificamente da Unicamp, como é que você deve fazer isso. Então já vamos começar aqui falando sobre matemática. Quais são os conteúdos mais cobrados em matemática? Matemática já está aqui, são os conteúdos que mais caem em matemática. Observem, matemática básica, razão e proporção, porcentagem, equação do primeiro grau e sistemas de equações, e aquilo que domina com 16% a prova da Unicamp. Se liga agora, isso aqui é muito importante, olha essa dica aqui para você. Se você não for prestar medicina, arquitetura, engenharia da computação, biologia, olha só, eu estou colocando inclusive na ordem. Biologia é o 4º curso mais concorrido da Unicamp, por incrível que pareça, já há alguns anos. Deve ser muito louco ser biólogo da Unicamp, porque é muito concorrido lá. E, por fim, se eu não me engano, tem mais algum, acho que é Ciências da Computação, acho que eu inverti a ordem aqui. Mas são os 5 cursos mais concorridos. Obviamente que se você não for prestar esse tipo de curso, que são os mais concorridos, o seu curso é outro dentro da Unicamp, a sua pretensão é outra dentro da Unicamp, galera, você precisa se ligar agora naquilo que eu vou te dizer para ti. Você não precisa gabaritar a prova, você não precisa ir com essa mentalidade de gabaritar a prova. Ah, professor, mas é sempre bom ir melhor, ter mais pontos. Claro que é, mas dependendo da sua estratégia, do seu tempo, do seu time de estudos, às vezes você trabalha, às vezes você teve um ensino médio ruim, você precisa entender e focalizar naquilo que são os conteúdos mais fáceis, onde você tem mais dificuldade. Vou explicar melhor. Se sua maior dificuldade é matemática, você pega os conteúdos dentro de matemática que são mais tranquilos. E tá aqui. Essa parte é a mais tranquila, é onde você consegue garantir o ponto. Se você for fazer medicina, como eu disse, aí você não tem escolha, você tem que fazer tudo muito bem feito. Mas se você não quer medicina ou qualquer um desses cursos mais concorridos da Unicamp, você precisa ter uma boa estratégia de prova, e ela começa assim. Em vez de você dedicar muita força, por exemplo, para geometria analítica, onde tem só 7% de análise de incidência nos últimos 12 anos da Unicamp, pega os 16% que é matemática básica. E eu vou provar para você. Olha só, 2021 caiu esse exercício. Ó, aqui a gente está falando de porcentagem. Às vezes ele vai cair um pouquinho de função afim junto, mas é uma coisa muito mais simples. Razão e proporção, olha só, aparecendo aqui em 2022 também, junto com porcentagem. 2023, adivinha? Eu estou pegando só os 3 últimos anos. Dá para fazer essa mesma análise para vários conteúdos aqui dentro da prova da Unicamp. Mas esses são exercícios simples. Inclusive, os meus alunos, cara, eu tenho certeza que eles vão fazer esses tipos de exercícios de matemática básica, de razão e proporção e porcentagem, dando risada, felizes. Porque nós treinamos firme e forte durante o ano. Só para que você tenha uma noção, a nossa lista de porcentagem para iniciar os trabalhos tem um pouco mais... ou um pouco menos, perdão, de 100 exercícios, tem 98 exercícios para ser específico. 98 exercícios que estão de fácil, médio, difícil e nível asiático aqui.
tem ali um jeito de você fazer esses exercícios e várias abordagens de como o exercício pode te cobrar um tema relativamente simples como esse. Mas não para por aí. Razão e proporção e regra de 3 são mais de 100 exercícios. Ou seja, meu aluno já fez mais de 215 exercícios de fácil, médio, difícil e nível asiático só para esse conteúdo. Quando ele chega lá, ele já tem uma habilidade, porque ele já fez vários exercícios de uma forma muito diferente, de várias abordagens de como a prova pode cobrar ele, e ele vai ter muita velocidade para fazer esse exercício. Eu afirmo para você, inclusive eu vou disponibilizar essas duas listas aqui, para quem tiver interesse, vai ter um link aqui embaixo. Se você vencer essas minhas duas listas de exercício que estão disponíveis aqui para você, eu afirmo para você que você faz qualquer tipo de exercício na Unicamp, na FUVEST, no Enem principalmente, que cai muito razão e proporção, muito rápido. Você desenvolve esse tipo de raciocínio muito rápido. E mais do que isso, você vai acertar, mas certeza. Você vai estar lá, você vai acertar. Então, a gente treina diversas vezes assim. Eu vou continuar aqui para a gente ser mais rápidos agora. Olha só. Trigonometria. Trigonometria do triângulo retângulo, isso aqui é básico do básico, ângulos, equações trigonométricas. Equações trigonométricas cai bastante na Unicamp, galera. Equações trigonométricas cai bastante na Unicamp. Vocês acabam vacilando. Ah, vou estudar lá a trigonometria do triângulo retângulo, arco duplo e as equações trigonométricas. Tá estudando, meu querido? Tá estudando? Porque precisa, vai estar lá. Ó, funções, galera. Função do primeiro grau, função composta, gráficos, obviamente você precisa estudar muito. E com 11%, senhoras e senhores, probabilidade de análise combinatória, desde 2017, observem, ó, pay attention please, desde 2017, a partir do momento que a Base Nacional Curricular Comum, BNCC, a famosa BNCC, determinou que seria imprescindível, já no ensino fundamental 2, a partir do 6º ano, a meninada começar a entender o que é análise combinatória, probabilidade e estatística, já ter uma primeira noção disso, a partir de 2017, absolutamente nenhum vestibular sério deixou de cobrar na primeira fase probabilidade de análise combinatória. Os vestibulares se adaptam àquilo que são as novas normas, entre aspas, na educação. Então, não foi diferente com a Unicamp. Probabilidade de análise combinatória. Como eu disse, a mesma coisa de razão e proporção, tá mais na cara que bigode que vai ter na sua prova. É um tema que a Unicamp costuma cobrar de uma maneira mais soft, mais tranquila, mas se quiser complicar, dá para complicar. E geralmente os exercícios mais complicadinhos vêm para uma segunda fase. Mas aí é uma outra história. A Unicamp todo mundo tem que fazer segunda fase matemática, mas não é nesse vídeo que eu vou falar sobre isso. PA e PG, com relação à FUVEST, aqui cai muito mais na Unicamp, então tem 8% de análise de incidência. Geometria plana, mais especificamente áreas, é sempre bom dar aquela revisada e ficar esperto também. Geometria analítica, equações da reta e as equações da circunferência, 7%. Polinômios, polinômios. Polinômios a Unicamp sempre dá uma cobradinha, né? Até mesmo antes de 2015 a gente observou bastante polinômios aqui. Matrizes e determinantes com 6%. Senhoras e senhores, uma grande observação aqui. Matrizes e determinantes, não é que ele já pediu, mas ele não pede diretamente o conteúdo de matriz e determinante. Ele vem de uma forma implícita. Como assim? Vou explicar melhor. Ele usa equações trigonométricas dentro de um determinante. Ele usa determinante para você calcular a equação da reta, por exemplo, em geometria analítica. Então ele não cobra diretamente, apesar de ter um único exercício nesses últimos 12 anos, ele cobrando especificamente só matrizes, uma matriz inversa, mas aqui geralmente ele pede para você a matriz e determinante já linkando outros conteúdos, beleza? Então fica a dica. Às vezes você estudou muito bem geometria analítica, estudou muito bem ali as equações trigonométricas, estudou muito pouco determinante e matrizes. O que vai acontecer? Não vai, assim não vai, lapiseiro. Então, moça, presta atenção. Pay attention, please. Moça, precisa observar e nessa retinha final aqui, dá uma revisada em matrizes determinantes. Exponencial e log também tá mais na cara que bigode, que vai estar na sua prova, ou ela vai vir na primeira ou na segunda fase, isso é inevitável. Há duas coisas que são certas nessa vida, é a morte e a segunda que a Unicamp vai colocar exponencial e log, mas na primeira fase ela cai um pouco menos, mas geralmente ela vem de uma forma ou de outra. Vamos para o próximo conteúdo, que agora nós vamos falar de física, a danada física. Física que a gente vai perceber, o que domina na Unicamp, 25%, um quarto da sua prova vai ser cinemática. Movimento circular é um dos tópicos que mais caem na Unicamp nesses últimos 12 anos. A diferença de movimento uniforme uniformemente variável, né? Ou retilíneo ali,
A gente tem que dar uma olhada, tem que dar uma observada. Eu daria uma observada também em gráficos de movimento uniformemente variável. A diferença entre eles vale muito a pena observar. Aqui, diferente da FUVEST, a FUVEST que mais domina na primeira fase, já fazendo essa comparação, galerinha, na FUVEST o que mais domina é eletrodinâmica. Aqui a gente vai ver cinemática. Eletrodinâmica tem 16%, então associação de resistores, potência elétrica, corrente elétrica. Dá uma olhada também em campo elétrico e dá uma observada de leve ali, porque é um conteúdo que, vamos dizer assim, tá um pouco atrás de eletrodinâmica, que é eletrostática. Mas dá uma olhadinha nas leis de Coulomb, vai que é pouco a análise de incidência, mas vai que, então, já que você está ali dando uma revisada ou se preparando, estudando, não sei qual período do ano você vai ver esse vídeo, vai com calma, vai lá e faz leis de Coulomb, vai lá, dá uma olhadinha no que é campo elétrico, vai de boa. 11% aqui, termologia, calor sensível, o famoso que macete, transmissão de calor cai muito, cai primeira também, segunda lei da termodinâmica, é bom dar aquela revisada bem rápida, papum, trabalho e energia, 11%, energia mecânica, energia potencial, trabalho do teorema do trabalho, aqui Unicamp, diferente da FUVEST, cobra bastante trabalho e energia cinética, energia potencial, lembra disso, desse tópico? E cobra pouco, relativamente pouco, quantidade de movimento. Então, já que você está ali de novo, se sobrar um tempinho nessa reta final para revisar, ou se você está vendo esse vídeo no começo do ano, cara, já vai lá e se dedica. Pega a quantidade de movimento também, é super, ultra, mega importante também. Vê lá como é que fica aqueles exercícios clássicos do menino subindo no skate, e aí os dois corpos juntos, aí você calcula a quantidade de movimento, é importante isso aqui. Fluidos, é isso aí. O fluidinho, aquele lá que você toma no final de semana, tá aqui o teorema do empuxo, 8%, bem diferente da FUVEST. A Unicamp costuma cobrar um pouquinho mais, nos últimos anos um pouco menos, mas sempre vem ali e aparece fluidos aqui em física. Ondulatória, a Unicamp também cobra bastante, então dá uma observada. Os exercícios geralmente de uma ondulatória da Unicamp é 8 ou 80, se liga. Ou ele vem muito fácil, mamão com açúcar, ou ele vem muito complicado, principalmente quando ele envolve ideia de pêndulos. Então se liga. Ó, anota aí, anota. Pêndulos, eu não coloquei aqui no meu slide, mas você deve anotar aí. Pêndulos, é importante. Ótica, 7%, principalmente lei de Snell-Descartes, dá uma observada, espelhos e tal, lentes, é um pouco mais difícil cair. Mas lei de Snell-Descartes, a lei da refração, é importantíssima aqui. Gravitação, nos últimos anos, vem caindo bastante, viu? Lá em 2010, quando a gente começou a pegar a análise de incidência da Unicamp, caía um pouco menos. Mas agora, vem caindo mais. Esse número tá 6% aqui, mas ele pode ser maior se a gente olhar e observar só os últimos 5 anos de Unicamp, beleza? Então, tem que estar no seu cronograma de estudo gravitação. E finalmente dinâmica, quando eu quero dizer dinâmica aqui, é mais especificamente as poderosas 3 leis de Newton, você tem que dar uma observada. E esse último 3% ali, que na verdade é um pouco mais de 3%, é que são vários tópicos pequenininhos, a gente acabou não colocando aqui, beleza? Isso é o que mais cai em física. Agora, senhoras e senhores, química, observem aqui química antes de começar a falar de química. Diferente do que aconteceu em física, tá vendo? Física, 1/4 da matéria, você já sabe que é cinemática. Agora, em física, química, não dá para fazer isso. Química, o conteúdo é mais espalhado, é mais esparramado. Isso quer dizer que a prova da Unicamp em química é difícil? Muito pelo contrário. Eu coloquei inclusive aqui em ordem, a prova da Unicamp em Química geralmente é mais tranquilo para o aluno que está bem preparado, tá? Em relação à Física, eu tenho um aluno bem preparado em Física e vai apanhar na prova de Física da Unicamp. Se bem que o ano passado, meu Deus do céu, foi uma mãozinha com açúcar a prova de Física. Química, especificamente, não é que ela a forma como ela é cobrada no vestibular ela é difícil, mas ela é trabalhosa no conteúdo, no contexto de estudo. Por quê? Ela é muito espalhada, tá vendo? Tem vários 5, 6, 7% ali. Então não dá para cravar, pô, dependendo da minha estratégia de prova, conforme eu dizia para vocês, eu vou só estudar estequiometria. Pô, você vai garantir 1/4 da prova de química da Unicamp? Não vai. Aqui não tem muito essa estratégia. Aqui você vai ter que estudar vários conteúdos também. E aí, como eu disse, 15% estequiometria. Química, há um detalhe ainda. Química, diferente de física, ela é mais, os conteúdos de química têm mais hierarquia. Por exemplo, eu vou explicar até melhor. Em física, você consegue estudar cinemática e ao mesmo tempo estudar eletrodinâmica, entende? Você consegue estudar dinâmica e também consegue estudar ótica, porque um basicamente não depende um do outro. Na química, você vai perceber que tem mais uma hierarquia dos conteúdos. Então, não dá para ir atropelando ou estudando ao mesmo tempo vários conteúdos. De grande modo, é um ou outro caso que você vai conseguir fazer isso.
Então, dá mais trabalho, você precisa se preparar melhor para química. Então, ó, 15% estequiometria, soluções 13% equilíbrio químico. Você vai encontrar com 10% cinemática química. Diferente da FUVEST, aqui costuma cair um pouquinho mais. Velocidade das reações, o famoso meia-vida está aqui com 7%. E a partir daqui começa o forrozinho, que é muito segmentado, mas é importante você estudar, que é eletroquímica, gases, reações químicas, solubilidade, estudo da matéria, propriedades coligativas, termoquímica, e aqui tem um erro de grafia, aqui a gente faz aqui e corrige aqui também. Eu coloquei 2 vezes ali reações orgânicas, me perdoem, povo, é reações orgânicas e reações químicas. Então, isso aqui cai 5% e 4%, mas é muito dividido, muito segmentado, mas é importante que você possa fazer uma boa revisão ou planejar o seu estudo bem. Por fim, vamos falar de ecologia, biologia. Diferente de química, eu tenho quase ali, próximo, predominante ali, 3 tópicos que já são quase 50% da matéria de conteúdo de biologia na prova da Unicamp, que, por exemplo, ecologia, 21%. Então, pega a ecologia, 21%. Estudando ecologia, estou matando uma boa parte da prova. Se você somar com zoologia, tá vendo? Você já está estudando um outro percentual de prova. Se você somar agora botânica e genética, cara, você está matando mais de 50% da prova, entende? Você está indo super bem ali, metade da prova está indo embora, até microbiologia, então. Então, voltando. Ecologia você precisa estudar super bem, zoologia precisa estudar super bem, botânica, que é uma parte mais chata que eu acho da biologia, pra mim, tá? Não sei pra você, mas eu, como sempre tenho que prestar vestibular, eu sempre tô revisando essa parte. Até hoje eu fico todo confuso com aqueles negócios de briófita, miófita, aquele negócio que eu não sei nem falar os nomes aqui, mas eu tenho que decorar, eu sempre faço minha revisão muito rápida antes do vestibular. Genética, algo que a FUVEST cobra muito mais do que a Unicamp, mas está aqui os conceitos gerais de genética, aquelas leis de Mendel, precisa dar uma revisada porque vem caindo muito mais nos últimos anos. Microbiologia, cara, aqui um parênteses para microbiologia. A Unicamp sempre cobrou microbiologia, sempre. Aparece ali uma ou outra coisa, tá só com 10%, mas quando a gente analisa de 2018 para cá, sempre tem um exercício de microbiologia, principalmente o Reino Monera. E cara, depois daquilo que aconteceu aí, que eu não posso falar a palavra aqui, começa com P e termina com MIA, senão o vídeo não tem alcance, cara, tá dominante na prova de biologia da Unicamp. Então você não pode ir para uma prova dessa, olhando os últimos 5 anos, principalmente os 3, durante essa crise que nós vivemos, sempre vai ter ali essa questão de microbiologia, especificamente o Reino Monera, doenças virais. Galera, você não pode vacilar com isso. Fisiologia humana cai sempre 6%, evolução 5%, bioquímica 5%, citologia 3% e outros assuntos ali mais um pouco, 3%. Galera, isso aqui são os conteúdos de biologia. Por fim, história. História, povo, eu sou de exata, sabe? Mas eu gabarito história, tanto na FUVEST quanto na Unicamp. Por que isso? Eu peguei o jeitão da prova e confia em mim, eu não sou especialista na área, mas eu sou o cara que tira nota nisso. Como é que eu estudo para a história? Follow the money. É sempre explicado a história do Brasil especificamente aqui, ela é muito explicada pelos ciclos econômicos. Siga o dinheiro na hora de estudar história. Se atente às datas. A FUVEST e a Unicamp são muito mais datistas. E aqui tem uma diferença entre a FUVEST e a Unicamp, e eu vou comentar sobre isso. A Unicamp, ela é mais filosófica no sentido das suas alternativas. Então ela coloca ali umas alternativas que você precisa mais refletir sobre aquilo que está sendo cobrado no conteúdo. Ela não é muito incisiva, assim, te dá uma pergunta e as respostas vão estar lá dentro dessa pergunta. Você vai ter que pensar um pouco mais ali, no sentido da filosofia. Isso vem acontecendo desde 2015, quando a Unicamp, inclusive, povo, ela deixou de usar os mesmos livros que a FUVEST usava. Então, você precisa dar uma olhadinha aqui também. Idade Moderna está aqui, Renascimento Cultural, Colonização da América, Iluminismo, tá vendo? Iluminismo está aqui também. Então, 23% da prova é isso. Nós temos Brasil, colônia, aquilo que eu já disse para vocês, depois conflitos do século XX, coisa que é uma curiosidade da Unicamp, sempre Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, parece muito nas provas da Unicamp. Brasil monarco, atualidades, meu povo, atualidades. Eu tenho um aluno que vacila pra caramba. Se você lembrar, acho que é 2 anos atrás, ou ano passado, não me lembro agora a prova certinho, quando travou um navio no canal de Suez,
lá no Oriente Médio e tal, aquela coisa toda. Pô, tanto a FUVEST quanto a Unicamp pegaram esse assunto e aplicaram na sua prova. Então, um aluno que, no conteúdo de matemática, mas um aluno que está mais antenado nas atualidades, saberia desenvolver, teria mais familiaridade com aquele exercício, beleza? Ditadura militar, a Unicamp nos últimos anos vem subindo muito esse tópico aqui. Dá uma observada nesse período também, uma revisada, ou estuda bem ele. Idade contemporânea, idade média, idade antiga. Ah, professor, eu gosto tanto do período dos romanos, dos gregos. Cara, estuda mais atualidades, estuda mais conflitos do século XX, que você vai conseguir mais, a probabilidade de ter na sua prova é muito maior do que idade antiga. Então não vacila. Estado Novo, apenas 4%. A minha avó adora o Getúlio Vargas, o meu professor de história odeia o Getúlio Vargas. E a gente tem sempre um conflito aqui de gerações também. Senhoras e senhores, agora vamos para geografia. Geografia, o conteúdo que é predominante na Unicamp é geopolítica, mais especificamente globalização. O segundo tópico é atmosfera e clima, fenômenos atmosféricos, fatores, elementos e climas e tudo mais ali e tal, isso aí. E o mundo, 10% ali. África, Oriente Médio e Europa. Urbanização, olha só, urbanização 9%, espaço agrário 8%, biomas e domínios morfoclimáticos 8%, cartografia 8%, migração 7%, espaço brasileiro 7%, demografia 7%, geologia e ali hidrosfera está ali com 5%. A prova de geografia da Unicamp, eu particularmente não acho muito complicado. De verdade, não acho muito complicado. Eu até gosto da prova da Unicamp, acho que ela é mais, não vou dizer mais fácil, mas ela é mais tranquila de se entender. Eu tenho um carinho maior pela prova da Unicamp de geografia nesses últimos anos, eu acho ela mais tranquila com relação à FUVEST. Por fim, senhoras e senhores, para a gente quase encerrar esse vídeo aqui, eu vou falar agora de português, e eu aprendi com uma professora de português que português não se estuda, tá? Você não vai lá estudar os conteúdos de português. Se estuda fazendo exercícios, se resolve provas antigas, faz bastante exercício. Observe que quase 70% da prova da Unicamp, a gente está falando de gênero textual. O que é isso? Notícia e reportagem, textos científicos, texto publicitário, crônicas, interpretação de música. Lembra que eu falei que a Unicamp deu uma guinada ali com relação à FUVEST? Cara, eu ouvia Racionais, mas não li Racionais. Eu passei a ler Racionais a partir do momento que a Unicamp cobrou na sua prova. E a partir desse momento, a partir de 2015, você observa que a Unicamp começa a colocar mais letras de música dentro da sua prova e pedir uma interpretação dessas letras de música. Então isso é uma diferença também. A Unicamp quer um aluno dentro da sua universidade com um repertório cultural, vamos dizer assim, diferente daquilo que a gente quer do tradicional. Quanto a FUVEST e a Unesp, elas são um vestibular ainda mais tradicional, mais a Unesp do que a FUVEST, a Unicamp está tirando isso, que é um aluno mais reflexivo dentro da sua universidade, no sentido, de novo, das filosofias e assim por diante. Bom, a gente tem morfologia que cai pouco, você não é concurseiro, então você não precisa estudar isso, você está estudando para o vestibular, então, mas cai essa parte aqui de formação de palavras, classe de palavras. A gente tem aquela parte de imagem como código linguístico e figuras de linguagem também cai. Senhoras e senhores, tudo que você precisa está aqui. Se precisar, assista esse vídeo de novo. Observem que eu vou deixar links muito importantes aí fixados no primeiro comentário. Lembrando também que se você está numa segunda fase da Unicamp, esse ano não diferente do ano passado, e as vagas são limitadíssimas. Matemática tem na sua segunda fase. Nós temos o curso aqui completíssimo de segunda fase de matemática. Nós temos alunos assim que a gente, não vou dizer que operamos milagres no ano passado, mas tinham pessoas extremamente desesperadas que passaram no susto para a segunda fase da Unicamp, e é obrigatório ter matemática numa segunda fase. Nós demos esse curso de segunda fase, o pessoal está lá fazendo a sua graduação agora. Também, senhoras e senhores, próximo da prova, a gente sempre tem um curso de revisão da Unicamp, que ele é presencial, tá? Para você que está em São Paulo, na capital, nós estamos a 30 metros, na rua Oscar Freire, 30 metros do metrô. Então você desceu da estação do metrô, pum, você já caiu na porta ali da nossa sala de aula, e você consegue fazer todo esse processo de revisão. Para quem está na segunda fase, também. A segunda fase a gente leva com o maior carinho, vocês vão fazer simulados comigo também, tanto presencial quanto aqui online, e eu passo a corrigir isso, te orientar como responder melhor uma prova de segunda fase de matemática de maneira dissertativa. Então, senhoras e senhores, eu agradeço por você ter ficado até aqui. Que é?
Ixi, eu sempre esqueço desse negócio aqui. Eu tenho que pedir like pra você, pedir pra você se inscrever no canal. E eu esqueci de fazer isso no começo do vídeo. Então a retenção cai, ninguém se inscreve, ninguém dá like no vídeo. Eu esqueci, foi mal, esqueci de falar isso aí. Mas a gente vai aprendendo a falar aqui e pedir para você dar like, se inscrever no canal e é isso. Então, senhoras e senhores, bons estudos. Se tiver qualquer dúvida, tem link aí que você consegue entrar em contato diretamente comigo para que eu possa te ajudar e tirar qualquer dúvida que você tenha. Então, forte abraço, bons estudos. Não falo, a dislexia atrapalhando. Forte abraço, bons estudos e boa prova para você também. Fui!